Então, o assunto dessa próxima aula, gente, eu vou falar um pouquinho sobre como que as espécies elas têm um papel essencial no funcionamento dos ecossistemas e como que essas mudanças, né, que ocorrem nesses ecossistemas, como a gente tem conversado nas últimas aulas, principalmente durante esse período, né, que a gente chama de antropoceno, em que a gente tem vivido a extinção das espécies, como que isso muitas vezes vai afetar o funcionamento desses ecossistemas nesses cenários, então, de mudanças climáticas globais. E eu vou dar um foco inicialmente nas mudanças globais nos ambientes aquáticos, falando um pouquinho, né, dessas mudanças na temperatura, no regime de precipitação, que vão ter uma influência tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, na interface entre esses dois ambientes e depois exclusivamente no ambiente dulcícola, que é aquele ambiente aquático associado principalmente às águas interiores, né, aos riachos, aos rios, às lagoas, aos reservatórios, e depois um foco também nos ambientes marinhos. Então, como a gente já conversou nas últimas aulas, né, a gente tem vivido esse período que é chamado de antropoceno, que marca aí a era dos humanos, né? Então, isso foi cunhado aí em 1995 esse termo. Então, ele marca realmente, né, um período em que a gente tanto é agente de mudança nesses ecossistemas, mas também a gente constatou que a gente pode ser a solução, né? Então, essa ideia do desenvolvimento sustentável é exatamente de que a gente busque, né, algumas soluções, vou tentar mostrar algumas para vocês, a respeito, né, dessas mudanças ou desse impacto que a gente tem causado, então, nesse ambiente, né, inicialmente natural. Então, quais que são algumas das mudanças climáticas globais? A gente já conversou sobre isso nessa disciplina também. E quais que seriam, então, esses efeitos nas comunidades e nos ecossistemas que nos permitem perceber que as espécies têm, né, um papel essencial, ou seja, a biodiversidade ela tem um papel essencial para manter esses ecossistemas funcionando. O que a gente sabe é que o clima de fato está mudando, então as temperaturas elas estão sabidamente mais altas, né? A gente tem dados aí mostrando, né, comprovando essa elevação da temperatura nas últimas décadas. Muitas vezes esse aumento de temperatura está associado ao derretimento de geleiras, a mudanças então nesses corpos d'água, levando, por exemplo, a um aumento do nível do mar. A gente sabe que os oceanos estão mais ácidos, então na parte de ecossistemas marinhos, vou falar um pouquinho disso para vocês. E a gente sabe que tem mudanças aí no ciclo hidrológico, levando, né, a eventos extremos de enchentes, eventos de ondas de calor, mudanças no regime, né, da precipitação, na quantidade de chuva que cai, na frequência, né, adiamento muitas vezes do início da estação chuvosa, e em alguns casos a expansão, né, da frequência de chuvas. Então a gente sabe, né, os últimos dados aí do IPCC mostram pra gente que o clima de fato está mudando. Isso aqui é só uma figura para mostrar para vocês o aumento da temperatura desde 1850 e as áreas indicadas em vermelho é onde a gente observa desde 1850 os maiores aumentos. Então vocês vão ver que muitas vezes, né, pegando o Brasil aqui, por exemplo, corresponde às áreas mais habitadas, onde a gente teve maior degradação ambiental, né, onde a gente tem maiores níveis de mudança nas paisagens, né, nesse ambiente natural, por conta da industrialização, da urbanização, né, do aumento populacional, e isso é um cenário comum, né, para os países aí desenvolvidos, mas também em ambos os hemisférios, né? Então a gente sabe que o clima de fato ele está diferente aí. Qual que é o impacto disso nas comunidades e nos ecossistemas? A gente sabe, pessoal, que os organismos eles estão intimamente conectados ao ambiente físico, né? Seja o ambiente terrestre, o ambiente aquático, a interface entre esses dois ambientes. Então, se os ecossistemas vão ser afetados por mudanças que ocorrem, né? Por exemplo, na temperatura, na precipitação, né, no nível de umidade, no pH da água, na salinidade, no caso dos ambientes marinhos, e na atividade de distribuição de outras espécies, uma vez que as espécies não vivem sozinhas nesses ecossistemas e elas estão ligadas por interações, é claro que essas mudanças vão afetar diretamente a biodiversidade.
E a gente vai observar que muitas vezes essas mudanças diretas vão levar a mudanças indiretas em outros níveis tróficos que a gente nem imaginava que estariam conectados. Tá? Então, por exemplo, mudanças que ocorrem no ambiente aquático vão afetar diretamente, por exemplo, aspectos, né, da história de vida, das características das comunidades de peixes. E indiretamente isso pode afetar, por exemplo, as espécies que se alimentam desses peixes, né, que muitas vezes estão associadas tanto ao ambiente terrestre quanto ao ambiente aquático. Então é imprescindível, né, que durante o antropoceno a gente entenda quais são essas mudanças que ocorrem na biodiversidade, qual que é o papel das espécies na manutenção do funcionamento desses ecossistemas e como que a gente pode mitigar ou reduzir, né, esses impactos causados nos ecossistemas que têm esses efeitos, tanto diretos quanto indiretos aí nessas espécies. Então, o que é que a gente sabe, né, que é resultado aí dessas mudanças climáticas? A gente sabe que as espécies dos ecossistemas já vêm sofrendo algumas interações que são detectáveis, por exemplo, na amplitude de distribuição. O que significa isso? Então, muitas vezes as espécies elas são limitadas, né, por condições de temperatura, de umidade, de precipitação, e muitas vezes, por exemplo, elas não conseguem sobreviver em temperaturas muito baixas ou muito altas, e isso acaba limitando, né, essas espécies estão distribuídas numa determinada faixa, onde essa temperatura ótima, por exemplo, ocorre. O que a gente sabe é que com essas mudanças, então áreas que antes eram mais frias e hoje estão mais quentes, permitem, por exemplo, que algumas dessas espécies migrem, né, ou possam colonizar aqueles locais. Então a gente tem visto um aumento na amplitude de distribuição, ou seja, as espécies conseguem chegar em áreas onde antes elas eram limitadas, como por exemplo pela temperatura, e isso é claro que vai trazer, né, uma série de diferenças, vamos dizer assim, nesses ecossistemas, novas interações entre as espécies, e nem sempre isso vai ser, né, uma coisa benéfica, tá? Na biologia, a gente usa um termo que chama fenologia, né, que é o tempo das atividades biológicas, que é, por exemplo, a época que uma determinada planta floresce, né, a época que uma determinada espécie reproduz, a época em que a gente observa, por exemplo, somente folhas naquela planta, a época que ela está frutificando. O que a gente sabe é que esse tempo das atividades biológicas também tem mudado, né, isso é guiado muitas vezes por fatores climáticos, como é o caso da temperatura, o caso do número de horas de luz, né, que a gente tem em um determinado dia. Então é claro que essas mudanças climáticas levam a essas alterações e a gente vai perceber então mudanças, né, no tempo aí biológico dessas espécies. Mudanças na taxa de crescimento, na abundância relativa, ou seja, no número de indivíduos que a gente tem de cada uma dessas espécies. Risco, por exemplo, nesses ecossistemas, né, de distúrbios causados por incêndios, alagamentos, a presença de espécies invasoras, tá, gente? Espécies exóticas invasoras são aquelas que não pertencem a um determinado local, mas que com essas mudanças climáticas, por exemplo, elas têm a capacidade de hoje chegar, porque, por exemplo, a temperatura não as limita mais, e elas têm o potencial, então, de se tornarem invasoras, ou seja, aumentarem a população, né, em um número aí bastante elevado, trazendo, então, prejuízos aí para esses ecossistemas. Então, aqui é só para mostrar para vocês que algumas espécies, tanto terrestres quanto associadas ao ambiente aquático, e essa interação entre o ambiente terrestre e aquático já estão se realocando para áreas, né, que têm condições climáticas mais tolerantes. Então, aqui, se vocês perceberem só a faixa laranja, isso aqui mostra a zona de distribuição de algumas espécies de plantas no território americano e nos Estados Unidos. Então, aqui é a distribuição em 1990. Presta atenção na faixa laranja, ó. Em 2006, vocês estão vendo uma ampliação em direção ao norte aqui dessa faixa, ou seja, algumas espécies, né, que ficavam limitadas, por exemplo, a uma temperatura mais fria que ocorre aqui nessa região, com o aquecimento, como a gente tem um aumento da temperatura, elas têm a capacidade, então, de migrar, né? Presta atenção na faixa lilás aqui, ó. Vocês estão vendo, então, a redução dessa mais escura aqui e o aumento da distribuição, né, de outras espécies aqui. É claro, gente, que, né, como eu falei, a presença dessas espécies é essencial para o funcionamento desses ecossistemas e essas mudanças vão afetar muitas vezes a interação entre essas espécies, né? Várias dessas alterações podem ser medidas diretamente, então o caso dos ursos polares aí é clássico, né? Eles estão associados a condições específicas
para reprodução, para encontrar alimento, para criar seus filhotes, que é o gelo, né? Então, com essa redução dessas camadas de gelo e mudanças na distribuição desse ecossistema congelado, né? Essa vegetação associada a esse ecossistema, é claro que a gente vai ter impactos, né, diretos e também indiretos aí nessas espécies. Só para mostrar um exemplo mais prático para vocês, como eu falei, essas mudanças globais vão levar, por exemplo, a alterações da fenologia, que é aquele tempo biológico das espécies. E pode parecer pouca coisa, gente, mas se uma determinada fase adianta 10, 15 dias, né, como é o caso que a gente tem visto para os ipês aí, então eles florescem, né, sempre floresceram aí no início da primavera. Hoje a gente vê um adiantamento dessas fases porque está mais quente, né, então a gente tem um inverno mais curto e um adiantamento das condições, por exemplo, as climáticas associadas à primavera, e isso acaba levando, então, por exemplo, a florada, né, mais cedo aí de algumas dessas espécies de plantas, tá? Tô usando o ipê amarelo aqui só como exemplo. Então, se essas árvores florescem mais cedo, as aves migratórias chegam mais cedo, alguns insetos, como as borboletas, chegam mais cedo, a gente já está vendo, né, mudanças aí nesse tempo das atividades biológicas. Mas o problema é que essas mudanças, elas diferem de uma espécie para outra e isso pode gerar sincronias. Então, por exemplo, a gente tem algumas espécies de aves que funcionam como polinizadoras dessas espécies de plantas. Mas se as plantas aceleram o tempo de desenvolvimento e as aves não, quando as aves estiverem disponíveis, as flores não estarão mais, né? Então a gente gera essas assincronias que podem levar à perda das interações ecológicas e com isso a gente tem, por exemplo, mudanças no funcionamento dos ecossistemas, tá? Vale para aves, por exemplo, também, né? Que hoje a gente já vê elas acelerando aí esses processos, né? De nidificação, de cuidado aí dos filhotes, né, de alimentação desses filhotes, de voo. E aí o que acontece? Muitas vezes os filhotes, eles estão aparecendo antes no tempo biológico aí, e eles se alimentam, por exemplo, de lagartas, né, de borboletas, são aves aí insetívoras, mas as lagartas não estão disponíveis. Né, nessa aceleração do tempo, tá? Então isso vai causar essas assincronias e é claro que leva a mudanças, né, no funcionamento desses ecossistemas. Então, quais que são as principais mudanças climáticas globais que estão associadas a essas alterações que a gente observa tanto no ambiente terrestre, mas também no ambiente aquático? Então, a gente sabe, né, que essas alterações que eu vou falar um pouquinho para vocês, elas são detectáveis no clima, principalmente em termos de temperatura, precipitação e umidade, são causadas, sim, por eventos naturais e também, né, por eventos antropogênicos, e lembrando que esses eventos antropogênicos, eles têm um impacto, né, grande aí nessas mudanças que a gente observa durante essa era aí no antropoceno. E é claro que realmente essas mudanças globais, elas sempre ocorreram, né? Está registrado aí que a Terra já passou por diversos eventos, tanto de aquecimento quanto de resfriamento. Mas o que a gente sabe, né, a ciência já demonstrou aí, que essas mudanças têm sido intensificadas pelas atividades humanas, né? Então elas estão associadas muitas vezes a essas atividades humanas. Então um bom exemplo é o efeito estufa, né? Ele é absolutamente necessário para garantir vida na Terra. Por quê? Porque a temperatura, né, mantém ou aprisiona esses gases da atmosfera, mas o que a gente sabe é que o efeito estufa tem sido intensificado, né, nas últimas décadas aí, ou nos últimos séculos por conta, né, do aumento desses gases emissores aí do efeito estufa e afetam a fauna e a flora. Tá? Então, a radiação solar, gente, ela é absolutamente necessária, né, para manter a temperatura na Terra e para manter esses gases, né, atmosféricos em uma concentração aqui que mantém, né, a característica que a gente chama da atmosfera, né, a característica dos gases aí. O problema é que a gente tem modificado a concentração desses gases, principalmente em termos aí de dióxido de carbono, como vocês já viram em aulas anteriores, e isso, né, acaba alterando aí a temperatura, né, então tem um loop, vamos dizer assim, de afetar, né, a temperatura afeta aí esses gases que por sua vez afetam a atmosfera, que afetam novamente a temperatura, né, levando a essa situação, esse cenário aí de aquecimento, né, maior, ou em níveis aí muito mais altos do que anteriormente em relação a esse efeito estufa. Então, quais seriam as principais causas, né, do efeito estufa? A gente sabe que hoje
proporcionalmente, né, está muito associado ao dióxido de carbono aí, principalmente por conta de queima de carvão, petróleo e o gás natural da indústria. Também a destruição, né, da vegetação, como é o caso de desmatamento, e essas mudanças que a gente observa no uso do solo, e também a criação intensiva, né, de gado, algumas culturas, que é o caso do arroz, que liberam aí diretamente esses gases do efeito estufa. Então, o IPCC, né, que é esse painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tem mostrado para a gente, né, através dos seus relatórios aí, é que realmente a gente consegue já detectar algumas mudanças climáticas e os seus efeitos aí na biodiversidade e nos ecossistemas, tá? Então, o IPCC, gente, ele tem o objetivo de melhorar o nível do entendimento científico sobre essas mudanças climáticas globais, para que a gente possa então pensar, né, e ser agente de mudança aí nesses cenários que a gente tem vivido. Quais são as evidências científicas, né, do relatório aí de 2014 para mudanças climáticas? As temperaturas mundiais já elevaram algo em torno de 0,6 graus centígrados, a cobertura de neve diminuiu cerca de 10% em relação a 1960, nas médias e nas altas latitudes, né, do hemisfério norte, então entre 30 e 60 graus aí de latitude norte, e tem alguns incidentes climáticos que já estão associados a essas mudanças climáticas globais, tá? Então a presença de alguns furacões aí que destruíram, né, o sul dos Estados Unidos, as enchentes em Santa Catarina lá no ano de 2011 e a crise da água no Brasil, né, especialmente aí nos anos de 2013 e 2014. Então, como que o aumento da temperatura, né, influencia aí esses ecossistemas? Então, a gente sabe, né, que o aquecimento global está reportado, então a gente tem visto um aumento da temperatura. É claro que tem uma variação, gente, de um ano para o outro, né, então vocês conseguem perceber esse sobe e desce aqui da temperatura, né, ao longo dos últimos anos, mas o que a gente sabe, né, que os últimos anos eles têm sido cada vez mais quentes, né? Então, isso aqui são os dados do relatório de 2007, mostrando a diferença de temperatura de 1961 a 1990. Então, percebam, né, o sobe e desce aqui, mas a gente observa um padrão de aumento da temperatura, de forma que os últimos anos aí, ó, 98, 2002, 2003, 2004, 2005 foram esses anos mais quentes, né, dessas últimas décadas aí. Então, mostrando em cores para vocês, vocês já devem ter visto isso em outras aulas também. Então, aqui mostrando as temperaturas médias, né, nesses últimos anos aí. E aqui a anomalia na temperatura, ou seja, as cores mais puxadas para o tom de marrom aqui indicam então um aquecimento e o tom de azul indica então um resfriamento, tá? A diferença entre essas médias, né, desses últimos anos aí. Vocês estão vendo que a grande maioria do globo aqui a gente tem essas temperaturas em tons de marrom, então mostrando aí anomalias ou diferenças climáticas que chegam até em torno de 2 graus. Tá, gente? Isso é um gatilho mais do que suficiente para mudanças aí. Essa mudança na temperatura, né, é mais do que suficiente para mudanças, então, que a gente observa na biodiversidade e nesses ecossistemas. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, o azul, então, significa mudanças para climas mais frios, e o rosa, os tons de rosa, avermelhado, laranja, que indicam mudanças para climas mais quentes. Então, a gente tem uma temperatura média ótima, né, indicada aqui no azul, e uma temperatura média ótima indicada aqui no vermelho, tá? Então, o azul seria o clima antigo e o vermelho seria o clima novo. O que a gente observa é um deslocamento, ó, em relação a áreas mais quentes, tá? Então, a gente não está tendo áreas mais frias. No geral, o que a gente observa é um aumento na temperatura média, na variabilidade ou na variância nessa temperatura, em direção a temperaturas mais quentes, tá? Que seria essa área avermelhada que vocês estão vendo aqui. Então, quais que são os impactos disso aí? A gente sabe que vai promover, por exemplo, a disseminação de doenças infecciosas. Como eu falei para vocês, aumenta a amplitude de distribuição dos organismos. Então, a malária, por exemplo, já se espalhou para locais com altitude acima de 3.000 metros nos Andes colombianos.
Então, diversos desses organismos eram limitados pela temperatura, como é o caso dos vetores de doença, né, os insetos aí, alguns insetos, e como a gente vê essa mudança na temperatura permite com que eles aumentem a área de distribuição, então mudando, né, essa epidemiologia aí das doenças e elas chegando muitas vezes em locais onde antes elas estavam limitadas, tá? O que a gente sabe é que as secas, as ondas de calor e também as queimadas, né, a gente tem vivido isso no Brasil aí durante esse ano, né, de 2020, vão ser cada vez mais frequentes e mais intensas. Então, mudança tanto na intensidade quanto na frequência, né, de ocorrência dessas queimadas. A gente tem a perspectiva, né, da extinção de milhares de espécies aí até o ano de 2050, caso a gente não freie, né, essas mudanças aí nesses ecossistemas, e o derretimento, né, do gelo aí do Ártico também é uma característica aí do aquecimento, uma consequência, né, do aquecimento global, que ela é bastante preocupante, né, especialmente para esses organismos intimamente associados ao ambiente aquático. Aqui eu coloquei só para mostrar para vocês, gente, isso aqui é um mapa bem recente, né, é do dia 12 de outubro de 2020, mostrando então a previsão de temperatura, né? Então a gente está vivendo uma onda de calor no Brasil aí nesses últimos dias, com temperaturas, né, atingindo aí algo em torno de 36, né, 40 graus, com sensação térmica bastante pior do que isso. E várias dessas temperaturas altíssimas esperadas estão associadas, por exemplo, às queimadas que a gente tem visto, né, no Pantanal, aqui no Arco do Desmatamento, né, na região de transição entre o Pantanal e a floresta amazônica, e temperaturas, né, um pouco mais suaves, somente associadas aí aos ambientes mais costeiros, né? Então a gente precisa realmente de preocupar, né, com essas mudanças aí na temperatura, no regime de precipitação, nos distúrbios, como é o caso do fogo, né, das queimadas aí, porque a gente está percebendo, né, esse impacto diretamente, então, aí, nesses ecossistemas. Então, aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos, o que significa isso? Anos de muita seca, anos de muita chuva, né? Então, a gente observa que a gente espera, né, na verdade, que ocorra esse aumento aí da ocorrência desses eventos extremos. Então, várias inundações, né, já foram aí associadas a essas mudanças climáticas globais na Europa, né, nos anos de 2000, 2002, e a expectativa é que isso ocorra, né, com cada vez mais frequência. Aqui no Brasil não é diferente, tá, gente? Então, a gente teve vários anos, né, de inundação, especialmente durante o verão, essa estação nossa chuvosa. Então, detectadamente 2008, 2009, 2011, 2013 e 2016, né? Então, com essas inundações aí promovendo alagamento, né, e destruição em diversas cidades, mas também nos ecossistemas naturais. E essas mudanças no regime de chuva, né, e secas estão associadas, então, sabidamente também à crise da água que a gente vem vivendo, né, aqui, especialmente no Brasil, desde 2014. Então tem um relatório bastante interessante, né, feito pelo Antônio Nobre aí do INPE, ele chama o Futuro Climático da Amazônia, em que ele conseguiu, né, detectar e mostrar aí que a vegetação ela tem sim um papel importantíssimo na regulação climática. Tá? Por quê? Porque o desmatamento, né, o corte raso da floresta, ele impede que a gente forme, né, uma corrente de circulação atmosférica, que são os chamados rios voadores. Então, quando a gente perde a floresta, quando a gente tira, né, essa vegetação, a gente impede a formação dessa corrente atmosférica aérea que traz a umidade para o sudeste, tá? Então, esses rios de vapor, né, os rios voadores, são simplesmente, né, mecanismos aí de transpiração dessa vegetação florestal, tá? Então, a gente sabe que na Amazônia aí, as plantas transpiram em média 4 milímetros de água por dia, o que dá 4 litros, né, por metro quadrado. Então, essa água ou essa precipitação, essa evapotranspiração aí, ela sobe, tá? E esse rio suspenso de umidade aí vai levar a trazer, né, as chuvas aí para o sul e para o sudeste, mas quando a gente converte a floresta em pasto, né, e tira essa vegetação, a gente está cortando, né, esses rios voadores ou essa corrente aí atmosférica, tá? E o quanto que a gente já cortou? Isso aqui é só para mostrar a devastação na Amazônia nos últimos 40 anos, dá algo em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados, gente, seja por degradação, né, ou seja, mudanças aqui na qualidade, na quantidade dessa floresta, ou seja, pelo corte raso, que é realmente a exclusão dessas árvores todas aqui, tá?
Quase 20% da floresta já sofreu essa perda total da vegetação, que a gente chama de corte raso, e isso é equivalente, para vocês terem ideia, a 184 milhões de campos de futebol. Então é claro que isso vai ter um impacto, né, no clima e no Brasil inteiro, tá? Então esse desmatamento leva esse clima mais seco, né, o clima árido, em outras regiões. Então tem um projeto para mapear, né, esse desmatamento e a presença dessa vegetação e como que ela é essencial para manter esses cursos de água atmosféricos, tá? Então chama Projetos Rios Voadores aí, quem tiver curiosidade para dar uma olhada depois. Então eles são formados, né, por essas massas de ar que são carregadas de umidade, né, e aí são levadas aí pelos ventos. Essas correntes de ar invisível, elas passam, né, por cima das nossas cabeças aqui, trazendo então essa umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul. Então, quando a gente promove o desmatamento, é claro que a gente está interrompendo esses rios voadores, tá? E isso vai ter um impacto direto, gente, nos ecossistemas aquáticos, né? Por mudanças aí da precipitação, tá? Tanto nos ecossistemas dulcícolas quanto nos ecossistemas marinhos. Então, aqui é só uma figura para mostrar o desmatamento acumulado, tá? De 2000 até 2010. E é claro que, né, isso vai ter esse impacto direto aí na formação, né, dessa evapotranspiração e dessas correntes de umidade. E aqui mais recentemente, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, gente, isso aqui é um site bem legal aí que chama Map Biomas, tá? Então tá dentro dessa plataforma aqui, que mostra então a cobertura original, né? Pus o foco aqui no Brasil, mostrando a cobertura original de floresta, né? O que está sendo usado aí para agropecuária. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Em verde mais escuro, então, é floresta. Esse verde mais clarinho é formação natural, mas não florestal, né? Então, áreas mais abertas. Em amarelo, a agropecuária, que vocês conseguem perceber, né? Uma presença muito forte aqui no centro-oeste, né, na área do Pantanal, na área do Cerrado, mas também adentrando, né, aqui no caso, na floresta tropical úmida, áreas não vegetadas, né, então meio que nesse tom mais lilás aqui é onde a gente já não tem, né, o registro aí de vegetação. E se vocês clicam aqui em transição, ó, ele vai mostrar para vocês o que é que aconteceu com essa vegetação florestal, e eu marquei aqui até o ano de 2019, tá? Então essas transições vermelhas, que é a maior parte do nosso mapa aqui, ó, indicam transição de cobertura florestal, áreas naturais não florestais, como é o caso das áreas de vegetação mais aberta, para agropecuária ou áreas completamente não vegetadas. Então a gente consegue perceber, né, pelo mapa, ó, a diferença entre isso e isso é que a gente está tendo uma expansão, né, dessas áreas aí não florestais, mudanças na vegetação para áreas completamente desmatadas. Né? Isso coincide com as queimadas que a gente tem visto aqui, as áreas de queimada, né, que a gente tem visto aqui no Pantanal, e o desmatamento já na Amazônia, tá? Então é claro, gente, que a gente vai ter impactos dessas mudanças, né, em todas as regiões do Brasil. Como eu falei, o desmatamento na Amazônia, ele traz a seca, né, para o centro-oeste e para o sudeste, devido à interrupção desses rios voadores, mas a gente espera, então, temperaturas cada vez mais quentes, né, elevação do nível do mar aqui com aumento aí dessa temperatura, eventos extremos tanto de chuva quanto de seca, né, com impactos diretos aí na vegetação, e áreas cada vez mais quentes, né, levando aí a impactos, né, diretamente aí na vegetação, né, na fauna associada a essa vegetação e também nessas interações. Então, o que a gente sabe, gente, para finalizar essa parte, é que as espécies e os ecossistemas, eles têm um papel determinante na regulação do clima, né? Então, existem links aí fortíssimos entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Tem um trabalho, eu vou falar um pouquinho para vocês, um artigo bastante recente, né, de um grupo, incluindo pesquisadores da UFMG, publicados há poucas semanas aí, mostrando, né, que a preservação ela deve ser feita em consonância, né, junto aí do ambiente terrestre e do ambiente aquático, para que a gente possa, né, de fato, promover ou permitir o funcionamento aí desses ecossistemas, né? Então, tanto os rios quanto as florestas, eles fornecem aí serviços ecossistemas únicos, múltiplos e simultâneos, e a gente precisa, então, de manter, né, algumas dessas características aí para o próprio bem-estar da população e para o funcionamento, né, obviamente, para a regulação aí
do clima, né, e o funcionamento desses ecossistemas, tá? Então, na próxima aula eu vou falar mais especificamente do funcionamento, né, do papel das espécies aí e o papel do impacto da perda dessas espécies nesses ambientes aquáticos.